Esta aula ela vai ser segmentada em algumas passagens do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nem sempre essas passagens são iguais nos concursos de professores. Então nós vamos olhar os segmentos depois e você depois adequa as aulas que você vai olhar aqui ao que você necessita lá no seu edital. Enfim, o Estatuto, em linhas gerais, ele é um gigantesco e importante instrumento de construção da democracia e da cidadania. É a primeira vez que vamos olhar no Brasil os direitos das crianças e dos adolescentes. Até então, criança e adolescente eram nada, absolutamente nada diante da lei. Então, muitas leis antigas que ainda vigoram no país vão olhar ao ser criança, ao ser adolescente, como pessoas incapazes. É o Estatuto que começa a lhes dar direitos e olhá-los como seres humanos capazes e capacitados, protagonistas, que se emancipam. Então, e junto nesse processo de emancipação, ele prevê a criação de conselhos. O grande conselho que ele promulga, que ele coloca em vigor a partir de 1990 é o Conselho Tutelar, que enfim ajuda a olhar se esses direitos estão sendo cumpridos ou não nas instituições e nos órgãos públicos e na sociedade civil. Enfim, o Estatuto também associa a educação e assistência, olhando a criança numa perspectiva integral, numa perspectiva global, desde o seu nascimento. A criança é um sujeito, como eu sou sujeito, um sujeito de direitos, desde o momento em que nasce, desde aquele segundo em que ela nasce. Então a lei olha a criança desta forma. E há uma concepção de criança, enfim, como sujeito de direitos, sujeito de saberes, sujeito protagonista, sujeito em primazia, que deve ser olhado em primazia. É isso que nós vamos olhar durante este processo, que nós vamos olhar as leis do Estatuto. Indo diretamente ao Estatuto, então olha, os segmentos, alguns segmentos que nós vamos olhar são aqueles que estão lá em cima. Então esta aula nós vamos olhar do 1º ao 6º artigo apenas. Depois nós teremos uma outra aula do 15 ao 18, depois nós teremos uma outra aula sobre os processos de educação, que vão do 53 ao 59, e depois nós vamos olhar lá o último segmento. Então são 4 aulas diferentes para você observar e adequar conforme o seu edital. Então olhe lá o seu edital e veja quais são as aulas que você precisa assistir. Geralmente são esses segmentos que estão relatados acima, mais o segmento da educação, que trata da educação lá a partir do artigo 53, que são tratados no Estatuto da Criança e do Adolescente. São eles que nós vamos olhar. Então vamos lá. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Integral no sentido de todo, aquele sentido global que nós acabamos de olhar ali logo na entrada. A criança e o adolescente são olhados como sujeitos de direitos como um todo. Então isso não é pouco, é a primeira vez que uma lei específica vai tratar desse direito. Artigo 2º. Este artigo 2º tem caído em inúmeros concursos, até porque significa que a gente tem que saber o que é criança, o que é adolescente. Para os efeitos dessa lei, é criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Portanto, até 11 anos, 11 meses, 29 dias, criança. Quando completar 12 anos, aí ela passa para o outro ponto ali do artigo. É adolescente aquela pessoa entre 12 anos completos e 18 anos de idade, 18 incompletos. Então até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, o que é criança? Criança é do 0 até os 12 anos incompletos. Portanto, veja que interessante nós temos aqui, criança. Criança é um sujeito. E criança ela vai do 0 até os 12 anos. A criança, por exemplo, se constitui como um sujeito que constrói uma cultura, as culturas infantis. A cultura infantil complexa, nós podemos tentar aqui simplificá-la dizendo assim, a cultura infantil se simplifica no brincar, na questão lúdica. Portanto, criança brinca.
criança brinca e brinca sempre. E ela aprende brincando, do 0 até os 12 anos de idade incompletos. Então a criança é criança e trabalhamos as culturas infantis, as culturas do que significa ser criança, as culturas do brincar, ensinamos a partir do brincar. E olha, ensinamos a partir do brincar, ensinamos brincando, isso não é pouco. Que às vezes, geralmente as crianças chegam ao ensino fundamental e nós professores esquecemos disso. Que a criança brinca e se fundamenta no brincar. Então, criança é criança até os 12 anos de idade incompletos. É simples também dizer assim, não à toa, até os 11 anos, até essa passagem dos 11 para os 12 anos, quem lida com essas crianças somos nós, pedagogos. Porque nós é que trabalhamos os processos do que significa ser criança. E criança brinca. Erra gravemente aquela escola, aqueles professores que colocam dia do brincar, dia do brinquedo. Não tem dia. Criança é criança todos os dias, até os 12 anos, como diz a lei. E adolescente, portanto, ela começa a adquirir uma outra linguagem. A linguagem adolescente, a linguagem jovem, a linguagem juvenil a partir dos 12 até os 18 anos de idade incompletos. Então a lei é clara quanto a isso, observe sempre isso. E são linguagens diferentes, há uma linguagem que se fundamenta no ser criança, há uma linguagem que se fundamenta naquele que está adolescendo, naquele que está em crescimento, naquele que está em desenvolvimento jovem, juvenil. Então, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, tem alguns casos onde o estatuto ainda vai se aplicar excepcionalmente, aí depende da visão do juiz e depende da visão, então, mesmo que das definições que o conselheiro tutelar dá, as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, são alguns casos. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Os mesmos direitos que eu, que você, que qualquer um de nós. As crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, sem prejuízo dessa proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. E assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e em condições de dignidade. Ninguém pode ferir a dignidade e a liberdade de ser criança. Liberdade. Liberdade é tudo que é combinado. Vamos simplificar assim. Tudo que é combinado nos deixa livre. Para usar então este meio, por exemplo, a internet, não é sair lá colocando qualquer coisa. Tem uma série de princípios éticos. Esses princípios éticos eles podem ser escritos ou até não escritos. Vírgula. Isso é que nos dá a liberdade. Eu não posso fazer o que dá na minha cabeça, porque se faço o que dá na minha cabeça é libertinagem. Então, crianças e adolescentes, no processo de conhecimento do mundo, elas têm que ser ensinadas o que significam as condições de liberdade, quais são as combinações que nós temos com elas. Porque nós somos seres com limitações, né? Com limites, nós não fazemos o que nós queremos. E dignidade, ninguém pode ferir a dignidade da criança, do adolescente, nem minha, nem sua. Ninguém gosta ou gostaria. A lei, de maneira direta, ela vai se colocando neste processo de equidade. Então, sim, a lei olha processos de igualdade, mas ela vai tentando colocar qualquer pessoa no lugar do que significa ser criança, do que significa ser adolescente. Mais do que isso, ser criança hoje é diferente do passado. Não é melhor nem pior, é diferente. Então, quando eu fui criança, estive sujeito a determinadas condições. Hoje é bem diferente. Não é melhor nem pior, é passado, presente é presente. As condições são diferentes, o mundo é diferente. Nós temos que olhar este mundo e olhar como essas crianças e adolescentes se colocam neste mundo. Os direitos, parágrafo único, os direitos enunciados aqui aplicam-se a todas as crianças e adolescentes,
Então, sem discriminação do local de nascimento, da situação da família, da idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento, então aqui a lei trata da questão da igualdade. Somos iguais diante da lei, como todas as leis brasileiras dizem isso, né? Então, tudo que está expresso aqui não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é homem, mulher, menino, menina, gay, não interessa a religião, não interessa nada. Todos estão postos sobre a mesma égide. Então, e é isso que vai dizendo ali a lei. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com prioridade, absoluta prioridade. Crianças e adolescentes têm prioridade, ou seja, são atendidos primeiro. A efetivação desses direitos referentes à vida, referentes à saúde, referentes à alimentação, referentes à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Absoluta prioridade. O que significa, tentando resumir, é que numa condição, um exemplo, né? a gente vai ao hospital e tem uma fila, e quando nós olhamos as crianças sendo atendidas, elas são atendidas com absoluta prioridade, são atendidas primeiro. Ou se tiver uma fila e tiver pessoas para se alimentarem, quem deve comer primeiro direito? A absoluta prioridade para a alimentação. Ou se tiverem que ser atendidas e não dá para atender todos, a educação. Quem deve ser atendido primeiro? A criança e o adolescente. E assim sucessivamente sobre cada um dos itens. Então, primeiro, a absoluta prioridade. Primeiro, crianças e adolescentes. Seria a mesma coisa que dizer assim, né? Um navio está afundando, quem deve ser salvo primeiro? No Brasil, crianças e adolescentes. Absoluta prioridade. Mas a lei vai tentar explicar na sequência, né? Parágrafo único, a garantia de prioridade compreende. E aí vamos ver o que a prioridade compreende. A. Primazia. Primeiro, primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Um acidente de carro, quem deve ser atendido primeiro, socorrido primeiro? Crianças e adolescentes. É um exemplo. B. Precedência primeiro. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Crianças e adolescentes devem ser atendidos primeiro. Talvez um exemplo hoje que dá para falar é sobre casas populares. Quando o governo vai entregar casas, hoje tem entregado primeiro as mães com filhos. Essas têm prioridade. Por quê? Crianças e adolescentes primeiro. C. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. As políticas públicas devem primeiro, isso ainda é problemático no Brasil, olhar crianças e adolescentes e o seu atendimento com preferência, primazia, prioridade. E D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, também problemático no Brasil, né? Que a gente não sabe como essas coisas funcionam, nós não cobramos. Mas que tem a ver com conselhos de defesa da criança, conselhos de defesa do adolescente. Então, a destinação desses recursos públicos para proteger a infância e a juventude nos casos em que ela pode ser abandonada, pode estar em perigo, pode não estar sendo atendida, criança e adolescente com absoluta prioridade. Parágrafo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. E aí será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou por omissão. Então, se a criança está sendo discriminada e nós nos omitimos, isso também é crime. Se a gente às vezes está no shopping e vê um pai, que seja pai, batendo numa criança e a gente não faz nada, ele pode receber punição, mas nós também, por omissão. Então, por ação, quem faz
mas aquele que se omite também. Se você sabe que tem um vizinho, alguém, e você não faz nada, que bate numa criança, que seja, que discrimina, que explora, coloca para vender coisas no farol para a família, coisas assim, e você não age, isso também é considerado crime, omissão. Então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Então, como os termos também, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, são bastante amplos, né? Então, é interessante só observar assim, a criança não é objeto dessas formas diversas de violência, né? Simbólicas ou não simbólicas. E por último, desta aula, né, dessa pequena aula, né, dessa introdução, esses primeiros artigos acabam sempre aparecendo em todos os concursos, né? O artigo 6º, na interpretação desta lei, serão levados em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos. Você veja que aqui a lei faz expressão, direitos e deveres individuais e coletivos, apesar de sempre vai aparecer aqui, de maneira direta, os direitos. Então, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, crianças e adolescentes estão em desenvolvimento, ainda não entendem a complexidade do mundo. Por mais que não entendam, cabe então a nós, na escola, nos espaços em que nós temos contato com a infância e com a adolescência, nós formarmos para que elas compreendam que mundo é esse. Que mundo onde essa liberdade, o que significa essa liberdade, o que significa aquela dignidade que apareceu aqui anteriormente? O que significam essas formas de negligência, discriminação e exploração? Ou nós discutimos com ela, ou elas, como pessoas em desenvolvimento, muitas vezes nem conseguem discernir, separar o que é e o que não é. Então, nós é que temos que ter um olhar atento sobre os nossos alunos, sobre quem convive conosco, com a proximidade da nossa região. Não há um fiscal do estatuto, né? O estatuto ele é organizador da sociedade, então toda a sociedade ajudou a fazê-lo. Então não há um fiscal, é nós que observamos esses direitos. Enfim, e esses deveres, esses direitos estão sendo executados pela sociedade a todo momento. Nós é que zelamos por esses direitos. Enfim, este é o início, essa é a primeira aula do Estatuto da Criança e do Adolescente, do primeiro artigo ao 6º. Ela traz esta introdução. Talvez o ponto central, assim, de relevância, de grande relevância, é dizer que criança é o ser humano, do momento em que nasce do 0 até os 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquele de 12 anos de idade completos até 18 anos incompletos. Então são pessoas em desenvolvimento, onde nós entramos com vários arcabouços para discutir, entender como é que essas culturas, seja a cultura infantil, seja a cultura infanto-juvenil, seja a cultura juvenil, como é que elas se colocam na sociedade, como é que elas se colocam no lugar onde nós estamos. Obrigado, bons estudos.